Apenas lembrando a ordem, né, do nosso painel, será o André, logo depois eu vou passar a palavra do André para o José Brandes, né? Logo depois, o professor Romildo Toledo, não sei se ele já se encontra, deixa eu ver, também ainda não se encontra. Logo depois, o Sérgio Rodrigues, da Limobis, não é isso, Sérgio? E logo depois, o Leonardo Santana, que também já está na casa, né? Para terminar. E a nossa ideia será que cada um tenha 15 minutos para fazer as suas exposições, lembrando que são 5 pessoas, portanto, 5 minutos já temos aí 1 hora e 15 minutos, e que as intervenções para comentários, sugestões ou para conversar sobre a respeito do assunto, a inscrição possa ser feita pelo próprio chat do, do Zoom, para que a gente possa observar uma ordem, né, e obedecer essa ordem que estará lá dentro do site, tá? Então, só estou aguardando a entrada do André Rauen, que ele será o primeiro a falar, né? E aproveito também para cumprimentar a deputada Tia Ju, que está entrando nesse momento, né? Pelo que eu estou vendo ali, né? E esperar ela entrar. Bom, e vamos aguardar um pouco, apenas aqui está já, a Tia Ju já está presente na nossa reunião. Tia Ju, se a senhora quiser falar alguma coisa, se a senhora quiser dar suas boas-vindas a todos, estamos ainda aguardando o André Rauen para que a gente possa começar o painel, tá? Bom dia, Fred. Bom dia a todos e todas que estão nessa reunião, né, da Câmara Setorial. É um prazer sempre estar com vocês, é um prazer a gente ver a movimentação, a mobilização, a união, para que a gente possa estar aí tocando as pautas urgentes e necessárias. Nosso fórum é para isso, nosso diretor Fred tem trabalhado muito, se empenhado, e a gente tem se dedicado aí para que as pautas do fórum estejam sempre em voga na nossa Assembleia. Eu estou aqui hoje em Brasília, daqui a pouquinho a gente vai iniciar aqui uma reunião também da Unali, mas eu fiz questão de poder estar com vocês, saudando, desejando um ótimo encontro e dizer que nós estamos aqui, sempre à disposição. Obrigado, Tia Ju. É um prazer trabalhar junto com a senhora e é um prazer sempre tê-la na reunião, né? Com a sua voz, a sua competência e a sua praticidade em abordar determinados assuntos. Muito obrigado pela sua presença. É, não só pela sua presença, como pela sua direção. Tia Ju, para quem não sabe, é quem está na frente do fórum, né? E é ela que comanda de uma forma amorosa e competente todos os trabalhos que o fórum faz. E aí eu agradeço muito a presença dela nesse momento. É, eu tinha visto aqui o André. Cadê o André? Eu tinha visto que ele tinha entrado. Ah, está aqui o André, desculpa. Bom, André, bom dia. André, parece que está congelado, será? Parece que ele está congelado. Então, só para repetir rapidamente, enquanto ele se organiza ali, nós vamos ter 15 minutos para cada palestrante, vamos fazer a apresentação direta para cada um, e as pessoas que quiserem fazer algum comentário e sugestões, por favor, vão se inscrevendo no chat aqui ao lado, para que a gente possa ter uma organização de ordem, inclusive de fala. Lembrando que são 5 pessoas no painel fazendo a apresentação, e isso vai nos dar mais ou menos, só de apresentação, 1 hora e 15 minutos. Então, espero que as pessoas que vão fazer as suas colocações depois sejam bastante objetivas, para que a gente possa ter um encontro bem proveitoso e para que a gente possa ouvir a todos e possamos aproveitar a fala de todos, né? Bom, Fred, pois não, Tia Ju.
Bem rapidamente, eu só quero fazer uma saudação especial. Já saudei a todos, mas em especial o doutor Miura, que está integrando agora o nosso fórum, aí junto, representando, né, a, toda a parte empresarial médica, e a gente fica muito feliz de tê-lo aí conosco, integrando, assim que tomou conhecimento do fórum, imediatamente eles integraram. Seja muito bem-vindo e sejam bem-vindos aí na pessoa do nosso querido doutor Miura. Fred, bom dia a todos. Professor Romildo, eu sou diretor aqui do Parque Tecnológico. Nós estamos aqui, prazer participar aqui do fórum, cumprimentar a todos, em nome da deputada também. Somos 3 aqui do Parque Tecnológico. O Sérgio está aqui me acompanhando, da Lemobis, que é uma startup de muito sucesso aqui do parque, que saiu da incubadora da COP, está aqui agora no parque já há algum tempo. E a gerente de articulações, a Nathalie Emerick, que está aqui também conosco. Então, um prazer estar aqui discutindo com vocês no fórum, falar um pouco sobre a inovação no estado do Rio de Janeiro e o papel do Parque Tecnológico. Muito obrigado, Romildo. André, você já está a postos? Podemos começar? Alô, vocês me ouvem bem agora? Sim, sim. Não estou te vendo, mas nós estamos te ouvindo. Não, mas eu estou transmitindo aqui. Eu acho que é a tua visualização aí, talvez. Ó. Agora eu consegui ver todo mundo ao mesmo tempo. Ali no canto direito tem visualizar. Você pode botar para todo mundo ver. Parece que não sei. Bom, mas de qualquer maneira, eu vou. Os outros. Ninguém consegue me ver? Ou só. Não, Eu também ninguém está te vendo. não. Talvez seja no teu aparelho. Não estou conseguindo também, não. Nossa. Inclusive, eu estou me vendo aqui, transmitindo. Que chato. Estranho, não sei. Deixa eu ver aqui. Vocês querem passar para. Eu posso ser o segundo apresentador enquanto eu arrumo aqui. Acho muito chato não ligar a câmera. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Ó. Vamos lá. Não me vê ainda? Ainda não. Ah. Que estranho. Eu estou me vendo aqui. Mas nós podemos começar e você vai resolvendo enquanto isso, não tem problema? Ou você quer passar para o José Brandes? Eu acho que eu prefiro passar, tá? Porque eu acho muito inconveniente esse negócio de não aparecer. Acho isso deselegante. Tá ok. Então, para que a gente não perca muito tempo, José, eu vou passar a palavra para você. José Brandes é diretor do Inova UERJ, né? E seria segundo a falar, mas vamos, a pedido do próprio André Rauen, você abre o painel. A palavra é sua, José. Obrigado. Bom, eu gostaria inicialmente, né, de agradecer, né, o convite, né, de participar aqui desse fórum, né, dentro dessa Câmara, né, de Tecnologia. Eu também estou participando do Fórum Estratégico em outra Câmara, né, ligada à educação, né. Estou, né, como diretor aqui do Departamento de Inovação da UERJ, desde da mudança da reitoria nesse início de ano. Então, estamos aqui começando essa gestão, né, que vai completar agora 6 meses, né? E eu sou engenheiro, só me apresentando, que acho que é importante, né? Eu sou engenheiro metalúrgico, né? Sou professor aqui do Departamento de Engenharia Mecânica, da UERJ. Eu também tenho uma atuação, né, externa, né, UERJ. Eu pertenço ao Clube de Engenharia, sou atualmente do Conselho Diretor do Clube de Engenharia, também sou conselheiro regional do CREA, nesse ano estou também participando da Comissão de Educação do CREA. Então, eu vi que o tema, né, eu quero agradecer, né, o convite, né, o interesse de todos, né, eu não sei se vou ocupar aqui a fala de 15 minutos, mas o tema, né, compras públicas, desafio e caso de sucesso, né, eu acho que pelo ponto de vista
Acho que essa é uma situação, né? Acho que todos nós, né, que trabalham, né, na administração pública, a gente enfrenta essa questão do desafio, né, das compras públicas, né, no sentido e a gente sabe, né, que existe uma legislação federal vigente, né, e recentemente, né, a nossa universidade, há uns 3 anos atrás, mesmo sendo uma universidade estadual, ela se alinhou, né, à legislação federal, né? Então, hoje as métricas, né, que são utilizadas dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro são as mesmas métricas utilizadas pelo governo federal, né? E a gente já vinha, né, acompanhando, né, essa situação bastante de perto pelos nossos colegas da FRJ, né, de outras instituições federais que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro. E também a gente está, né, estudando, né, a lei estadual, né, que foi aprovada, né, no final do ano, né, enfim, eu sei que tem umas situações ainda relacionadas, né, à homologação final, e a gente entende, né, que dentro, né, de uma universidade, né, imaginando grupos de pesquisa ou mesmo, né, o nosso ambiente de ecossistema de inovação que nós temos aqui na UERJ, né, nós temos alguns programas estruturantes, né, nossas incubadoras, nós temos um cinturão de laboratórios que a gente chama de unidade de desenvolvimento tecnológico, né, que são laboratórios que trabalham voltados, né, para o desenvolvimento de inovação, né, seja em produtos ou processos, mas também na prestação de serviços dentro dessa universidade, né? Então a gente entende que a compra, né, no serviço público sempre é um desafio, né? A gente, dentro, né, dos nossos grupos de pesquisa, e dentro das UDTs, sempre quando recebemos fomento vindo das agências de fomento, né, principalmente quando se lida, né, com situações de importação de equipamentos, isso deve ser, obviamente, tem que observar a legislação, né? Hoje a legislação exige, né, uma quantidade de documentação bastante expressiva, né? Eu diria que essas documentações podem ser de algumas dezenas, né, de documentos que o pesquisador, né, ele tem que apresentar, né? Por exemplo, no setor de importação, isso é uma coisa que a gente está em discussão aqui dentro da universidade, junto com a Procuradoria, né, com a nossa PGUERJ, né, enfim, que é o que nos regula em relação a todos os processos internos e externos que a universidade ela realiza, né? Então a gente entende, né, que esse processo de compra ele é uma situação desafiadora porque a lei, na realidade, ela é aplicada, né, da forma mais ampla possível. Quer dizer, você pode comprar uma caneta, né, e um microscópio eletrônico de varredura de última geração, e você tem que aplicar as mesmas métricas, né, para a aquisição desses dois bens. Recentemente, né, num seminário, recentemente não, mas no início de janeiro, né, no primeiro seminário que a FINEP organizou, né, para discutir, na verdade foi o seminário, né, de lançamento, né, do plano de neoindustrialização do governo federal, né, foi apresentada uma proposta, né, de mudança, né, digamos assim, de foco, né, numa licitação, né, onde esse foco ele não estaria mais voltado, né, ao objeto em si, e sim a aplicação e o objetivo final do uso, né, dessa licitação. Então, isso é uma visão que é interessante, né, que ela ainda tem que ser implementada na realidade, né, nesse sentido, mas ele pode quebrar, né, esse paradigma, né, dessa morosidade, né, que nós sabemos, né, que ela é importante, né, porque a gente tem que observar a lei, é a lei que manda, então isso não pode ser esquecido jamais, né, mas às vezes, né, em processos, né, alguém escreveu aqui uma sugestão. Temos a legislação de chifre. Exatamente. Já pegando aqui, Marco Pacheco, obrigado pela pergunta.
Essa era um comentário, né, que eu iria trabalhar aqui, né, como uma sugestão, né, quer dizer, a gente internamente, já adiantando um pouquinho, né, a minha fala, né, internamente a gente vem trabalhando, talvez isso seja talvez um caso de sucesso, ou vai se tornar, né, um caso de sucesso, a gente vem trabalhando junto à nossa Procuradoria da UERJ, entender, né, essa legislação e, digamos assim, construir, né, um kit de documentos que atenda à legislação, né, para o caso de importação de equipamentos. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando aqui internamente, junto à Procuradoria. Nós já estamos já na versão 3.0, né, desse entendimento, né, da lei, né, e isso é bom para todos os lados, né, é bom para o pesquisador, porque objetiva, né, e resume, né, a quantidade de documentos que esse pesquisador ele tem que lidar, né, no processo de importação, né, onde, né, a gente sabe, né, todo mundo, não sei se aqui, eu imagino que tem outros pesquisadores e professores de universidade, né, a gente sabe que a gente não tem secretário, a gente tem que fazer tudo, né, e então essa é uma situação que internamente dentro da nossa universidade a gente vem trabalhando. Então, isso pelo ponto de vista, né, do departamento de inovação, ele é bastante importante, né? E a gente também, dentro, né, dos processos do InovaUERJ, né, a gente também tem um trabalho muito próximo, né, com a Procuradoria Geral da UERJ, né, em estabelecer, né, procedimentos e canais, né, onde contratos e convênios de inovação, né, que entrem, né, pelo nosso departamento de inovação, eles já estejam já entendidos ou compreendidos, né, em termos, né, de um tipo, né, de situação, né, que é de interesse da universidade e que os procuradores, né, eles também entendem, né, digamos assim, o tipo de demanda, né, que um departamento de inovação ele pode pedir, né, dentro do nosso ecossistema de inovação. Então, assim, essa é uma situação. Eu gostaria de trazer esse depoimento, né, e depois, né, na fala dos colegas, né, eu também gostaria de ouvir os colegas e também poder dar contribuições, mas a gente entende, né, que a lei, né? A gente tem que obedecer a lei. Eu, como conselheiro regional do CREA, né? A gente lá só trabalha, né, fazendo as nossas deliberações baseadas nas leis federais. Então, eu entendo que a lei ela é o nosso marco que a gente tem que observar sempre, né? Mas nessa questão, né, de compras, eu acho que é importante a gente isso entra como minha sugestão, né? Olhando, né, uma lei mais geral, a gente eventualmente, né, conseguir propor, né, situações que respeitam, né, essa lei geral, mas que possam trazer uma objetividade, né, nos processos, né, de aquisição de equipamentos, de aquisição de bens, né, que estejam mais voltados à inovação e à pesquisa. Então, essa é a minha fala. Obrigado pelo comentário, Marco. Direcionou minha fala aqui no encerramento. E eu volto aqui a palavra. E mais uma vez agradeço aqui ao convite e estou aqui à disposição. E mais adiante eu também vou querer fazer umas interferências quando for permitido. Obrigado. Obrigado, José Abrantes. Bom, o André Rauen já está com áudio, já está com vídeo. Então, eu vou convidar a André para que você pegue a palavra. Lembrando, o André já participou de um outro painel e nós resolvemos chamá-lo de novo, até porque ele quis voltar de novo para conversar um pouco mais sobre o trabalho dele. Ele vai conversar sobre as principais ferramentas existentes para fomentar a inovação por meio do poder da compra do Estado e os desafios desse processo. André, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, um bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês e tentando combater o apagão das canetas e tornar a vida de vocês
mais célere. Esse é o objetivo do meu trabalho já há alguns dos últimos 10 anos. E foi ótimo o José Brandt falar antes, porque ele resumiu muito da angústia das ICTs na aquisição de produtos para pesquisa e desenvolvimento. Talvez eu tome um pouco mais de tempo, porque eu quero contar coisas que eu julgo que talvez vocês não estejam sabendo ainda, porque são extremamente técnicas e que estão ainda muito presas em Brasília. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês aqui é que já existe um amplo conjunto de instrumentos destinados a finalidades distintas, como o Marco Pacheco colocou ali. Hoje em dia a gente tem uma série de instrumentos previstos nos diferentes marcos legais. A gente trata deles aqui num livro que eu publiquei pelo IPEA. Esse livro está disponível para download lá no site do IPEA. Compra pública para a inovação no Brasil, novas possibilidades legais. Tem todos os instrumentos aqui. Eu vou falar mais ou menos rapidinho de cada um. E esses instrumentos eles resolvem, do ponto de vista da insegurança jurídica, essas questões que vocês estão levantando, que o José levantou. O fato essencial é o seguinte: muitos desses instrumentos são desconhecidos pelas procuradorias e pelos operadores do direito. Não é que não há um entendimento desses instrumentos, não, eles são pouquíssimo conhecidos. A existência deles é desconhecida. Tá? Isso significa que a gente ainda está muito preso no paradigma da famigerada 8666, que não existe mais, que agora foi substituída pela 14133, tá? Que é a nova lei de licitações de contratos. Então vamos lá. Deixa eu contar uma história para vocês do que está acontecendo aqui. Quem que eu sou? Eu sou uma pessoa que está há muito tempo estudando e tive no lado da execução, fui para o IPEA, passei 10 anos no IPEA estudando compras públicas para inovação, durante muito tempo como diretor lá, e ajudei a escrever a redação legal de boa parte desses instrumentos. Tá? Então, ajudei a escrever os instrumentos, muito inspirado nas diretivas da União Europeia e do Federal Acquisition Regulation dos Estados Unidos. Ou seja, a gente se inspira, não tem nenhum jabuti aqui, a gente se inspirou com quem faz compra pública de inovação de maneira efetiva e eficiente, e aí trouxemos para a realidade brasileira. Depois dessa possibilidade, aí a gente percebeu, esse grupo de pessoas que eu estava envolvido, percebeu que não bastava que a lei previsse um monte de coisas, um monte de novidades e fosse ousada. Precisava que as pessoas entendessem. Aí a gente foi sair e escrever um monte de livro sobre compras públicas para inovação. Depois dessa montoeira de produção bibliográfica, a gente se tocou que não bastava escrever livro e explicar, tinha que treinar. Aí eu me tornei professor da Escola Superior do Tribunal de Contas da União e passei a treinar as pessoas no uso desses instrumentos. Aí tem um curso disponível online na ENAP e na Escola Superior do Instituto Cerzedelo Correia, que é a Escola de Governo do TCU, livre, gratuito, sobre compras públicas para inovação. Aí chegou uma hora que a gente se tocou que não bastava prever na lei, não bastava explicar, não bastava treinar. E aí, como o José Brandt muito bem colocou, a gente não tem tempo de fazer isso. O comprador, às vezes, está envolto em outras coisas. Ele não tem uma estrutura que ele possa pensar, tudo bem. Aí o pesquisador lá do IPEA diz que tem um monte de instrumento, basta escolher. Não tenho tempo de parar e pensar. A rotina administrativa é muito pesada. Então a gente se tocou que não tinha que dar um passo além. Então, além de prever na lei, além de treinar, além de explicar, além de treinar, eu vim aqui para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e criei um escritório de apoio às compras públicas para inovação. Tá? Esse escritório tem duas vertentes principais. Primeiro, tem uma plataforma chamada Inova Cepim. Eu vou colocar aqui para vocês.
inovacepim.org. Está aqui no chat. O que é essa plataforma? Essa plataforma ajuda o gestor público a escolher o instrumento de compra pública para inovação mais adequado. Então, ajuda ele. Primeiro, eu tenho um problema para resolver. Ajuda ele a definir qual que é o problema e transferir o problema em requisitos contratuais. Então, ajuda a entender. Eu preciso de um espectrômetro de massa. Mas quais são os requisitos? Como que isso se revela? Como que traduz isso para a linguagem das compras públicas? Então, ajuda a te definir. Depois, ajuda a te definir, conforme as características da oferta, te ajuda a definir qual é o melhor instrumento. E aí tem vários instrumentos, eu vou falar rapidinho para vocês. Então, essa plataforma InovaCepim, que está aí, inovacepim.org, ela te ajuda ela tem a gente está reformulando toda essa plataforma para melhorar a experiência do usuário. Confesso que está um pouco truncado agora, mas ela vai melhorar em termos de experiência do usuário. E aí, o que você vai ter ali? Você vai responder um quiz, que ele vai te dizer, de acordo com as suas respostas, qual que é o melhor instrumento que você deve usar. E aí, ele não vai só dizer qual que é o melhor instrumento, ele vai te dar templates. Ele vai te dar um template de contrato de importação. Não sei se importação tem já, mas de licitação para instituições de pesquisa de ICTs. Ele vai te dar um exemplo de um contrato parecido com o que você quer fazer. Tá? Então, é isso que a plataforma faz. Ela é a guardiã das boas práticas e das boas experiências. Então, o que você vai ver ali? Você vai ver o caso do TCU comprando tecnologia, você vai ver uma encomenda tecnológica do próprio TCU, uma encomenda tecnológica do Supremo Tribunal Federal. Então, você vai ver um contrato público de solução inovadora do Tribunal de Contas, tá? Além de guias, manuais, etc, etc, etc. Então, essa plataforma, que está em reformulação, destaco isso, ela é esse guardiã desses templates, minutas e exemplos que vocês podem simplesmente copiar e colar, trocando o objeto e os requisitos. Tá? Inclusive, está ali, um segundo aqui, tem aqui, está lá também esse guia de encomendas tecnológicas que eu produzi em 2019. Também está no site do IPEA, mas tem lá, tem guias diferentes para como você instruir processos para cada tipo de aquisição. Tá? O que teve de novidade? Em que pese a gente ter entrado, depois de 2013, num processo de muito aumento da entropia político-social, vamos dizer assim, e a gente ter perdido a capacidade de dialogar como sociedade e ter vivido a famosa polarização, e mesmo existindo processos como o da Lava Jato, que criminalizaram muita coisa e tornaram a compra pública muito, muito mal vista pela sociedade, eu não estou entrando no mérito eu estou dizendo isso criou certa animosidade. A gente, de maneira geral e específica, a gente avançou muito. Tá? Aquele velho espírito da 866, que é para comprar de alfinete a foguete, tá? que a gente sofreu muito no passado, esse espírito da 866, ele ainda assombra os gestores públicos, mas esse espírito já foi exorcizado. A gente já sai, esse espírito ele está assombrando, mas ele não possui mais o serviço público. Tá? Por que ele não possui mais? Porque apesar de toda essa loucura que a gente viu, a gente conseguiu reformular a lei de compras e a gente criou a nova lei de compras chamada 14133. Essa lei 14133, ela prevê, primeiro, ela garante manutenção de conquistas, como a dispensa de licitação para aquisições voltadas à pesquisa e desenvolvimento. Ela ela introduz os diálogos competitivos, já falo sobre eles.
e ela introduz o procedimento de manifestação de interesse, também já fala sobre isso. Mas ela principalmente coloca princípios gerais que evitam justamente reproduzir esse problema que o José Brandt estava comentando. Tá? Acontece que, como eu disse, não basta a lei prever, o espírito da 8666 ainda está na cabeça, né? Como diriam esses coaches, o mindset ainda é da 8666. Então a gente está num movimento de tentar desconstruir esse mapa mental, esse modelo mental que está na cabeça dos gestores. Tá? Porque a lei já não fala mais isso. A lei não fala mais que uma lei deve ser usada para tudo. Não, é justamente o oposto. Então, criou-se essa plataforma que tem... Quem é que está apoiando essa plataforma? A ABDI, o MDIC, o TCU, a CGU, a AGU e a ENAP. Então, assim, criou-se uma comunidade de prática que quer combater esse apagão das canetas. Então, vocês tentem usar a plataforma. Se de maneira assíncrona e sozinhos vocês conseguirem resolver os problemas, ótimo. Se não, vocês procuram a segunda camada de ajuda, que é o HubTech. O que é o HubTech? É um escritório que ajuda o gestor a comprar inovação. É isso que a gente faz aqui. Muitos dos serviços são gratuitos, mas se eles são muito pesados em termos de dedicação e a gente precisa contratar gente específica, a gente acaba cobrando. Tá? Mas, em geral, a gente não, quando são coisas pontuais, a gente não cobra. O que é isso? A gente revisa a minuta, a gente ajuda a definir o problema, a gente faz o que vocês não têm tempo de fazer, que é dar um passo atrás, ligar para as pessoas, perguntar, tem segurança jurídica? Esse caminho é bom? Ajuda vocês a pensar. Eu costumo dizer que é um trabalho de assessoria e consultoria efetiva, e não a consultoria que te entrega um PowerPoint. A gente ajuda a vocês escolherem e dar segurança jurídica e, principalmente, racionalidade no envelopamento contratual que vocês querem fazer. Tá? Bem, quais são os instrumentos que nós temos hoje? Nós temos hoje para você comprar inovação. Então, uma coisa é a ICT comprando insumos para pesquisa e desenvolvimento. Isso está mais ou menos equacionado, isso vocês conhecem. Existem problemas de importação que tem a ver com outros agentes, tem a ver com a Receita Federal. Vocês conhecem aquela historinha, né, de que eu já não sei se é verdade essa história, mas enfim, ela é perfeita. Alguém na USP queria importar 2 ratinhos geneticamente modificados. Aí o invoice de importação dizia 2 espécimes, um macho e uma fêmea. E mais o alimento deles para vir para São Paulo. Aí os ratinhos, no meio do caminho, enfim, fizeram uma viagem romântica, chegou aqui, não tinha 2 ratinhos, tinha um monte de ratinho, porque eles tiveram filhote. E aí chegou na Receita e disse, olha, o invoice não está batendo com a carga. E aí ficou lá dias e os ratinhos morreram. Morreu a família inteira. Então, esse tipo de coisa tem a ver com o ambiente de negócios do Brasil e o ambiente de pesquisa no Brasil, e é difícil de abordar isso. Tá? Mas a gente, da parte de vista da compra, isso já está resolvido. Tá? E é uma questão de conversar com os operadores do direito, de mostrar modelos, de sensibilizar e, às vezes, de mostrar a simples existência da lei. E aí existem uma série de instrumentos adicionais que não é só para ICT, mas é para todo mundo que enfrenta um problema cuja solução requer desenvolvimento tecnológico. Então, os gestores públicos que estão num hospital e querem reduzir a triagem da emergência através de, não sei, sensores e inteligência artificial, eles têm agora uma série de ferramentas que compõem um mix muito completo e para cada objeto tem um tipo de instrumento. Tá bom? Então vamos lá, e aí eu encerro. O primeiro instrumento mais poderoso de todos é a encomenda tecnológica.
O que é encomenda tecnológica? Encomenda tecnológica é quando eu tenho um problema na administração pública e a solução ela não está disponível no mercado. E eu preciso fazer pesquisa e desenvolvimento para que ela esteja. Então, eu preciso imunizar as pessoas contra a Covid. Foi o que a gente fez com a Fiocruz, foi uma encomenda tecnológica. Eu preciso primeiro comprar o serviço de pesquisa e desenvolvimento, para daí, se der certo, adquirir em grande quantidade 100 milhões de doses. Mas era um contrato que primeiro eu contrato pesquisa e desenvolvimento e depois eu contrato, se der certo, eu executo uma opção de compra. Esse é o modelo americano típico, tá? Que é o contrato P&D. Tá? Então, eu faço um contrato primeiro de tentativa de desenvolvimento tecnológico, se der certo, eu exerço a opção de compra. Qual que é a beleza desse contrato? Ele é um contrato dispensado de licitação, é um contrato em que você faz, mas não quer dizer que não tenha competição, tá? É um contrato que é permitido o fracasso, um contrato que você pode contratar mais de um fornecedor para fazer o mesmo objeto, você faz em funil, né? Você pode remunerar via reembolso de custos e não preço fixo, tem uma série de vantagens e uma série de adequações à natureza incerta da pesquisa e desenvolvimento. Mas aí eu tenho para situações em que eu quero... não é necessário... a solução ela não é que ela precisa ser desenvolvida, ela simplesmente não existe porque não teve uma demanda, mas ela não requer uma pesquisa e desenvolvimento em TRLs mais baixos, ela requer testes em ambientes concretos, por exemplo, em ambientes reais. Esse exemplo da triagem, eu quero aumentar a velocidade da triagem num hospital público sem intervenção humana. Sim, não é uma questão de investir em pesquisa e desenvolvimento em TRLs mais baixos. É uma questão de testar uma porção de coisas que tem aí. Para isso, eu tenho o Contrato Público de Solução Inovadora, o CPSI, que não está previsto na 1433, mas está previsto na nova lei de startups, na lei complementar 182. O que é o CPSI? É um teste, é uma seleção baseada em teste remunerado. O que é isso? Eu chamo a gurizada das startups para diferentes hospitais, tem um primeiro contrato de testes em que eu remunero elas recebem enquanto elas ficam ali, sei lá, até um ano testando. E o melhor resultado, eu faço um segundo contrato que eu compro em escala durante 10, 5 anos aquela solução daquela startup. É exclusivo de startup? Não. Mas ela foi pensada para startup. Então, pela primeira vez, eu posso, antes do contrato em escala, pagar para essa gurizada das startups estarem testando no hospital, enquanto estão fazendo o desenvolvimento final, ali em TRL 89. Tá? Isso é o CPSI. Depois, eu tenho uma coisa que era uma coisa engraçada, que era, no Brasil, a gente tinha os concursos para inovação. Era uma modalidade especial de licitação. Mas, no passado, eu não poderia deixar a propriedade intelectual com o vencedor. O que acontecia? Ninguém aparecia no concurso. A gente mudou a lei, a 14133 agora vem com a seguinte possibilidade. Se é um concurso para inovação, eu posso premiar a melhor ideia e, além do prêmio em dinheiro, eu deixo a propriedade intelectual com o vencedor. Então, pela primeira vez na história brasileira, no ano de 2021, a gente criou os Innovation Prizes, ou Challenges, como vocês queiram chamar, que eu dou o prêmio em dinheiro e, além disso, eu deixo o vencedor explorar a propriedade intelectual. Para que eles são usados? Eles são usados para situações em que eu quero mobilizar os agentes, quero sensibilizar. No Innovation Prize, eu não consigo comprar em grande quantidade os resultados desses produtos, mas pelo menos eu consigo mobilizar o ecossistema, o sistema local de inovação em direção a desenvolvimentos tecnológicos socialmente úteis e desejáveis. Tá?
Eu tenho ainda o outro instrumento que chama diálogo competitivo. Daqui a pouco eu mostro para vocês a figura que resume tudo isso. O diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? Olha, é uma situação complexa que eu não sei nem como eu vou fazer a negociação contratual. Então, eu preciso levar energia elétrica para uma ilha isolada do estado do Rio de Janeiro. Eu sei que tem um monte de solução, eólica, solar, das marés, mas eu não sei qual que é a melhor. E eu também não sei como é que eu vou fazer a seleção, o contrato. Eu vou contratar por quilowatt-hora, por aluguel de equipamento, por diesel, gasto, sei lá. O que eu faço? O que é o diálogo competitivo? Eu pré-seleciono um grupo de fornecedores e com este grupo pré-selecionado eu negocio o objeto e as condições contratuais. Então, ou, por exemplo, uma ICT está com um projeto muito complexo, que é uma instalação limpa, que envolve múltiplas tecnologias embarcadas nessa instalação, mas ela não pode sair licitando, porque a assimetria de informação é muito grande. Então, eu pré-seleciono um grupo de empresas, chamo elas, gravo a reunião e digo, olha, gente, qual que é a melhor solução? Aí cada um apresenta a sua proposta. E qual que é o melhor modelo de negócio? Cada um apresenta a sua proposta e eu faço a minha com base no que eu ouvi. Isso são os diálogos competitivos. Tá? E aí eu defino a tecnologia e o modelo contratual. Eu ainda tenho mais um elemento que se chama compensação tecnológica, que são os famosos offsets. Eu fiz uma compra internacional, eu posso exigir que a total transferência de tecnologia seja feita numa compra internacional. Então, o Butantan contratou vacinas da Sinovac e exigiu total transferência de tecnologia para o Butantan. Ou seja, qualquer contrato internacional pode exigir transferência de tecnologia, o que a gente chama de offset civil. A defesa faz muito isso. E, por fim, a gente tem um instrumento muito bacana que chama PMI, que não é um instrumento de compra, mas é um instrumento auxiliar. O que o PMI faz? O PMI vem das compras de infraestrutura, que é o seguinte, é um procedimento de manifestação de interesse. Eu pergunto para empresas como elas resolveriam um determinado problema, qual que seria a oferta delas para resolver esse problema, quanto elas me comprariam e qual é o modelo de negócio. Eu deixo toda a carga documental para a empresa. É claro que daí você tem que tomar muito cuidado para não ter captura do Estado pela empresa, mas eu digo o seguinte, olha, empresa, é o seguinte, eu preciso construir aqui um laboratório com uma gaiola de Faraday e tem que ter, além disso, eu tenho que ter um microscópio óptico que não pode influenciar na gaiola de Faraday. Gente, eu sou economista, tá? Eu estou chutando essas coisas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu começo a botar um monte de requisito e tudo isso não requer pesquisa e desenvolvimento, mas requer um procedimento contratual mais nobre. Então, eu posso fazer um procedimento de manifestação de interesse. Por favor, interessados em produzir um parque de microscopia óptica com esses requisitos. Como é que vocês fariam isso? E aí eu peço para empresas apresentarem projetos para fazer isso. Não é um projeto de P&D, é um projeto de prestação de serviço. Olha, vou construir esse teu parque de microscopia óptica com esses requisitos nessas condições, eu vou levar tanto tempo, vai custar tanto, eu vou fazer... E aí, tudo isso, eu dou para o Estado pega esses procedimentos de manifestação de interesse, e aí ele vai ler. Como o José Brandt falou que não tem secretária, não tem tempo, ele vai deixar as empresas trabalharem para ele e vai ler e vai ver aquilo. Ah, entendi. Agora eu vou fazer a minha minuta de edital. Então, esses são os novos instrumentos, eu só quero... Eu já estou terminando, só quero mostrar para vocês a figura. A figura que eu relacionei isso no primeiro capítulo desse livro, que é a figura que resume esses instrumentos a partir do TRL. Será que eu posso compartilhar? Acho que não, né? Mas, enfim, eu não posso compartilhar. Então, tudo bem. Aí. Aqui. Oi?
Vocês estão vendo aqui? O Não, livrinho verde? agora vai. Agora vai. Ó. Então a gente já termina aqui. Ó. Vou botar aqui o TRL para vocês. Aqui. Ó. Aqui. Ó. Então aqui estão esses instrumentos conforme o TRL. Tá? TRLs mais baixos até a produção em escala, eu tenho a ETEC, a encomenda tecnológica com opção de compra. ETEC não é escola técnica, tá? É encomenda tecnológica. Para TRLs mais altos, o CPSI. Para TRLs mais altos também os Innovation Prizes, ou concurso para inovação. Aqui são PDPs da saúde, isso é um outro papo. Aqui estão as transferências, os offsets e o diário competitivo. Adicionalmente, existem as margens de preferência, mas isso não acho que é para esse público. Tá? A margem de preferência é um Buy Brazilian Act. Tá? Mas, enfim, pela primeira vez a gente tem um conjunto de instrumentos suficientemente grande, abrangente, para lidar com todos os casos concretos que vocês enfrentam. A questão toda é ter apoio efetivo para lidar com toda essa novidade. Ninguém aqui é louco de achar que a gente vai virar a chave da 8666 e vai todo mundo usar esses instrumentos da noite por dia. Tanto é assim que criou-se essa comunidade de prática aqui em Brasília que está tentando estimular o uso. Só para encerrar, quem é que está fazendo o uso desses instrumentos? A Petrobras já fez 11 encomendas tecnológicas, está fazendo 20 CPSIs. Nós apoiamos a Petrobras, nós somos o escritório de assessoramento de encomendas tecnológicas dele. Estamos fazendo para o Correios uma grande encomenda. Prefeitura de Maricá, Niterói já fizeram encomendas tecnológicas. Estado de Pernambuco está fazendo muito CPSI. Tá? Então, essas coisas já estão acontecendo e a gente já está aqui disponível para ajudar vocês nos problemas mais chatos e menos intelectualmente nobres, mas que são os que travam as canetas e que fazem um apagão das canetas ser tão onipresente no Brasil. Desculpa a gente falar tanto, mas é que é muita novidade e é muita coisa que acaba não saindo aqui do Brasil. Obrigado, André. Dando sequência, né, nós vamos convidar o professor Romildo Toledo, diretor do Parque Tecnológico da UFRJ, para fazer a sua fala. Mas antes disso, só voltar uma pequena informação. Eu vou colocar aqui no chat o e-mail do fórum. Caso, devido à hora, caso não tenhamos condições de alguém não ter condições de dar sugestões, conversar ou fazer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, pode encaminhar para o e-mail do fórum, que o fórum encaminha para a pessoa que vai responder e depois devolve a resposta, ok? Vou colocar aqui no chat o e-mail do fórum. Professor Romildo Toledo, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fred. O prazer estar aqui. Queria agradecer aí ao André pela apresentação. Acho que isso pode mudar muito a inovação no Brasil, André. Eu acho que nós estamos precisando desse impulso nas compras. A burocracia é um tormento ainda para a gente. Então, precisamos avançar rapidamente para isso. Claro que a inovação pode ajudar, né? Eu estou aqui falando hoje, mostrando um pouco um dos ecossistemas de inovação do Brasil, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. Ele ocupa uma área de 350 mil metros aqui na Ilha do Fundão. Ele tem várias empresas âncora, e ele usa o ecossistema da UFRJ, a maior universidade federal do país. São capital humano enorme, 60 mil alunos de graduação, 15 mil alunos de pós-graduação, dos quais 2.500 em engenharia, muitos em física, química e na área de saúde, o que forma esse grupo de STEAM, que são os que têm relação muito forte com a indústria, com a economia e com a geração de empregos e atração de novos negócios.
nós temos 4.000 docentes e mais de 1.000 laboratórios. Então, é um ambiente muito propício para receber empresas de vários portes e para o desenvolvimento de novos negócios, para o desenvolvimento de negócios que podem estar, aí no primeiro momento estavam muito isolados, apenas as empresas ou as startups desenvolvendo, mas agora começamos a ter muitos projetos tripartites, em que entram as empresas, a academia e startups junto. Isso é um modelo novo que eu acho que o país pode se beneficiar muito, poderemos acelerar muito o desenvolvimento econômico. Então, esse é o nosso modelo de funcionamento. Nós temos a universidade, de um lado, com 4 incubadoras, a UFRJ, no caso aqui, com 4 incubadoras, incubadora tecnológica da COP, a mais antiga, que resultou no Parque Tecnológico. Eu fui diretor-geral da COP, fui vice-diretor, fui diretor da COPTEC também, então conheço bem o sistema de engenharia. Temos mais 3 incubadoras, uma em Macaé, mais 2 aqui no Parque, uma de cooperativas, de organização social. A questão da inovação social é um ponto muito importante para o país, e uma de negócios ambientais, que é a INEAG, a mais recente. Além disso, a gente tem toda uma estruturação do núcleo o Inova, que é a agência de inovação, que trata do licenciamento do conhecimento que é aqui gerado. A gente trabalha muito com os órgãos governamentais, o governo do estado é grande parceiro, o governo federal, o governo municipal, bancos, Sebrae, Senai, o Sistema S como um todo são parceiros do parque. E temos aqui hoje, em termos de organizações, aqui tem uma lista aqui embaixo, são mais de 50 parceiros que nós temos hoje, diretamente no parque ou associadas ao parque. Empresas de vários tipos hoje. Num primeiro momento, nós começamos muito fortemente com óleo e gás, é uma vocação do Estado do Rio, mas hoje, com a chegada da Fiocruz, do Instituto de Pesquisas Oceanográficas, do Centro de Fertilizantes, são muitas outras, do Senai CETICET aqui na parte têxtil, nós temos uma de Ambev, nós temos uma diversidade de atuação aqui no Parque Tecnológico bastante interessante. E temos muitas empresas que saíram da incubadora há algum tempo atrás. Uma delas vai falar daqui a pouquinho. Essa apresentação tem 2 partes. Eu quero que a Lemobis, né, fale um pouco da trajetória de sucesso delas, mas nós temos aí bastante empresas com muito desenvolvimento na parte de robótica submarina, biotecnologia, sustentabilidade e questões voltadas para a inteligência artificial, machine learning, design thinking, que são pontos muito importantes para o futuro. O parque ele tem uma característica muito forte de deep tech, são empresas que a maturidade dela precisa um pouco mais de tempo, não é rápido. Normalmente, uma deep tech, para se consolidar e ganhar mercado, ganhar atração, ela precisa de cerca de 8 anos. Então, precisa de um ecossistema robusto e precisa de financiamento. Nós precisamos de capital, de investimento, capital anjo ou capital de risco, junto com apoio governamental. E uma área que tem se desenvolvido muito aqui, também com startups, é a área de segurança cibernética. Uma das empresas que tem crescido mais, 30%, 40% ao ano, eles têm crescido. Começaram com 3 alunos de sistemas, hoje já passam de 100 pessoas desenvolvendo tecnologia para proteção de sistemas computacionais, né? E principalmente com o trabalho remoto, isso ficou muito volúvel, então aumentou muito a necessidade. Bom, aqui está o momento que nós assinamos. Esse ano entra aqui na UFRJ a Fiocruz. Tem uma questão muito importante: o Estado do Rio de Janeiro precisa fortalecer o seu polo de saúde. Isso é um desafio enorme que nós temos. A Fiocruz traz o escalonamento. Nós vivemos na pandemia problemas muito sérios. Nós nem tínhamos insumos, nós trazíamos da Índia ou da China, e o que a Fiocruz conseguiu fazer aqui foi produzir em escala uma solução que veio de Oxford, do ponto de vista tecnológico, com insumos vindo da Índia, principalmente.
Então, nós temos condições, nós tínhamos condições de desenvolver isso aqui, mas é muito lento o credenciamento das tecnologias. Nós temos uma vacina em desenvolvimento, não só na UFRJ, aqui na COP, mas também em Minas Gerais, a UFMG tem outra, e precisamos desse desenvolvimento, mas o escalonamento é muito difícil passar por todos os critérios. Precisamos agilizar, precisamos facilidade. Então, todo aquele conjunto de ações que o André mencionou antes vai beneficiar tremendamente o país no momento que a gente sai dos laboratórios, da escala de bancada, do P&D clássico, bancada, prototipagem em escala real. Então, eu acho que na área de saúde, a chegada da Fiocruz é um grande ativo para o estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, nós estamos muito felizes de tê-los aqui. Outra unidade, a economia do mar, é outro ponto muito importante para o Rio de Janeiro, com a costa que nós temos, com a riqueza que tem o oceano. E está aqui não só o INPO, que já está hospedado aqui no Parque Tecnológico, e nós estamos fechamos um acordo semana passada com a Secretaria do Ambiente. Queremos desenvolver o Hub de Economia Azul aqui no Parque Tecnológico. E com a Secretaria de Desenvolvimento, a área de agricultura, Agritex, com fertilizantes e nutrientes de plantas. Então, isso é outro ponto muito importante para a economia, essa nacional, que vai para o país todo. Um ponto muito importante que a gente está trabalhando agora é o desenvolvimento de hubs de inovação. Nós queremos agora startups para dar tração em várias áreas. Tá? Então, a inovação cidadã, transformação digital, descarbonização, economia criativa, mineração sustentável, essa questão do oceano traz também uma possibilidade da mineração no fundo do mar, transformação digital. Nós temos muitos hubs organizados do ponto de vista acadêmico no estado do Rio de Janeiro. E aí não é só para o UFRJ, tá? Essa proposta, eu vi que tem colegas do IF, da UERJ, PUC, vários desses hubs estão montados de forma transversal, com possibilidade de atuar conjuntamente com outros colegas. A inovação requer velocidade, nós estamos atrasados, a China está engolindo o mundo, né, em termos de inovação, de desenvolvimento, com uma política estatal muito forte. Até os Estados Unidos estão assombrados, né? Eles estão formando 4.700, né, 4.700.000 graduandos e pós-graduandos na área de STEAM, de ciência, tecnologia, matemática, enquanto que os Estados Unidos formam 800 mil. Veja só, a diferença é gigantesca e todos sabem que esse é o avanço. Quem gera mão de obra nessas áreas, ciência de dados, ciência da saúde, engenharia, matemática, física, química, eles conseguem fazer os avanços. Boa parte dessas áreas que eu mostrei aqui requer formação desse tipo. E nós estamos trazendo também, com a questão da inovação social e cidadã, a questão do pensamento crítico, da filosofia e das ciências humanas também. Aqui no parque a gente tem um espaço maker, além dos laboratórios, tem um Living Lab com esse espaço de 350 mil metros quadrados e pode fazer demonstrações tecnológicas aqui. Nós temos plantas pilotos, nós podemos fazer escalonamento. Isso é uma mudança muito grande. A gente pode agora sair da tecnologia de uma escala pequena até entregar produtos. Então, acho que essa questão toda das compras mencionadas vão ajudar muito. E vamos trabalhar muito na formação de jovens com cursos de empreendedorismo e inovação. Não é graduação, mestrado, doutorado. São cursos curtos para uma formação inovadora de rápido retorno em temas que você não precisa de uma atualização. Isso aí pode formar gestores municipais, microempreendedores, empreendedores. Então, essa escola de inovação que nós vamos lançar agora em setembro, né, nós esperamos, de fato, atingir uma lacuna que estava faltando de ser preenchida aí para a formação visando o empreendedorismo. Muitas empresas, eu vou passar aqui rapidamente só para mostrar que nesses últimos 30 anos nós já formamos mais de 100 empresas aqui só na incubadora da COP, mais de 3.500 em postos de trabalho, mais de 500 milhões de faturamento e alguns casos aqui de sucesso
tem a Elo Group, que trabalha na parte de tecnologia, analytics e gestão, tem tudo a ver com a questão de Estado também, presente em vários locais do país, com faturamento bastante alto. A Visagio, que também trabalha com transformação e desenvolvimento de negócios global, também tem crescido muito nos últimos anos. Eu mencionei a empresa de segurança cibernética. Outro caso é de logística, o pessoal da Mainô, que trabalha nesse tema. E chego finalmente aqui na Lemobis, na Pronto Life, que é uma empresa, duas startups de muito sucesso, trabalhando em Gov e outros assuntos, desenvolvimento de software, mas o Sérgio está aqui, eu deixo para ele passar. Foi a primeira empresa que recebeu o prêmio lá aquele requisito lá da Petrobras de contratar startup, foi a primeira empresa a conseguir isso, foi a Lemobis. Então, eu vou passar aqui para o Sérgio, para ele fazer um pouco a fala dele, e eu fico à disposição para discussão com vocês aí do que for preciso. Fred. Obrigado, Sérgio, Romildo. daqui você segue. Obrigado, Romildo. Obrigado, Romildo Toledo. E, dando sequência, Sérgio, por favor, a palavra é sua. Sérgio Rodrigues, CEO da Lemobis. Bom, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor Romildo, pela citação. Vou falar um pouquinho aqui da experiência da Lemobis. Também tem uma apresentação super breve aqui. Já me apresentando, né? Eu sou o CEO da Lemobis, sou doutor pela COP da UFRJ e todo o meu background é na área de tecnologia. Como o André comentou bem antes, a gente tem vários instrumentos hoje para ajudar o gestor público nas contratações. Uma delas é a Lei Complementar 182, né, que institui o marco legal das startups. E a gente tem uma alegria muito grande de ter sido o primeiro contrato de fornecimento que foi promovido aí pela Petrobras. Eu vou compartilhar aqui na minha tela um pouquinho da nossa história e prometo ser breve, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho da Lemobis, né? Hoje o nosso time tem a vocação de desenvolver soluções de impacto para governo, né? E hoje nós temos diversas soluções na área de alimentação escolar, saúde, zeladoria em si. Estamos no Parque Tecnológico da UFRJ, somos pouco mais de 100 pessoas. Um terço desse time tem mestrado, doutorado, né? E a gente tem vários destaques nacionais e também internacionais, né? Olhando a nossa história, a gente nasceu como uma spin-off de um programa dentro dos laboratórios da COP, que foi o programa Lixo Zero, que executado na Prefeitura do Rio, até chegar ao primeiro contrato do Brasil sobre o marco legal das startups. Então, a gente tem uma trajetória aí de muitas premiações, contratos e sobretudo, né, envolvendo essa área de tecnologia, né? Bom, hoje a gente já tem usuários espalhados aí em mais de 1.000 cidades, né? E já impactamos diretamente mais de 1 milhão de pessoas. A gente atende a diversos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um dos destaques internacionais que a gente tem foi na COP27, aonde a gente trabalhou a nossa solução de saúde para a área de nutrição escolar e fomos a única startup do mundo a falar sobre essa correlação de alimentação escolar, desperdício de alimentos e também compensações de carbono. Essa solução de alimentação escolar ela é bastante utilizada, tem mais de 200 municípios, também em estados, em órgãos federais, e o foco principal é o atendimento dos programas, da lei, né, que institui o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além disso, nas soluções de saúde, a gente avançou muito desde a época do Covid, até cenários que envolvem atendimentos de comunidades ribeirinhas, e foi exatamente essa solução de saúde que foi escolhida pela Petrobras em 2021, né? E temos soluções na área de zeladoria, de segurança pública, ordem pública, e também resíduos sólidos e conservação. Então, assim, o conjunto de produtos da Lemobis é bem grande, e com esse conjunto de produtos, a gente também adquiriu experiências, né, em modelos de atuação e de contratação, né? Então, desde de acordos de cooperação, por exemplo,
a nossa solução ela é integrada à rede, ao GovBR, então uma das soluções que a gente tem, que é o de combate a AIDS, qualquer cidadão pode fazer o seu login via GovBR, são 140 milhões de usuários. A gente, na época da Covid, a gente ganhou o chamamento público da Confederação Nacional dos Municípios para ofertar as nossas soluções via adesão. Temos contratos privados e também de impacto e, né, também tivemos a experiência na 866, seja por uma licitação direta, por dispensa, até chegar ao cenário do Marco Legal das Startups, que foi com a Petrobras, né? Então, isso nos credenciou muito a aprender o antes e o depois, né? O André citou bastante aqui esses instrumentos, né? E a gente fica muito feliz de ver programas como o CEPIM, por exemplo, que ajudam os gestores a ter um maior conhecimento sobre os novos instrumentos, né? E aí, falando mais especificamente, né, da nossa experiência, tanto como empresa, quanto com a experiência dos empreendedores sobre a contratação do marco de fornecimento da solução inovadora, a Petrobras tinha um desafio, vários desafios. Um deles era o desafio na área de saúde, chamado Desafio de Saúde na Palma da Mão. Era o desafio 11, e que precisava, dentro desse desafio, alguns requisitos, né? E aí eu já chamo a atenção, diferente de uma licitação convencional, o desafio tinha uma página, uma única página. E nesse desafio tinha uma série de elementos, eram cerca de 30 itens, que, de forma sumarizada, necessitava de gestão de saúde, né, um prontuário que envolvesse um ambiente web e também um aplicativo, uma série de relatórios, né, que aqui traduzindo são BIs e analytics, e principalmente interoperabilidade, porque seria o primeiro sistema extramuros da Petrobras a conversar diretamente com seus empregados. Vinha uma solução que não estava internalizada, então tinha uma forte necessidade, tanto de segurança de informação, quanto de integrar com outros sistemas, e o nome técnico disso é interoperabilidade, né? Então, com isso a gente avançou para hoje, né? Hoje o aplicativo ele já está sendo utilizado já tem em seu cadastro 130 mil usuários. O nosso objetivo é chegar aos 200 mil empregados, não só os 50 mil, né, que são servidores diretos da Petrobras, trabalhadores diretos da Petrobras, né, também os terceirizados. E hoje o aplicativo ele tem uma série de ofertas de serviços e a gente já integra mais de 10 sistemas na Petrobras. Então, a gente já passou pelo período de CPSI e já estamos no contrato de fornecimento em larga escala, né? Então, num contrato de CPSI, a gente testou com um número limitado ali, até 1.000 usuários, depois isso se expandiu e hoje a gente já alcançou 130 mil cadastros e a nossa meta é chegar aos 200 mil. Né? Então, quem olha essa foto assim, né, que foi a foto da celebração ali do acordo, não vê exatamente o filme, né? Então, contando um pouquinho do filme dessa história, né, como que surgiu, né, esse contexto todo? Primeiro, a gente tem que lembrar do contexto da pandemia, né? Então, a gente juntou aí, conforme o Romildo tinha citado, as empresas na qual eu tenho participação societária, a Lemobis e a Protilife, uma com a vocação de atender o ambiente público, outro com atender também a parte de saúde, e gastamos muito recurso próprio para adaptar a ferramenta que nós tínhamos na área de saúde para o cenário de Covid. E com isso a gente conseguiu ganhar muitos editais, né? A gente lançou a nossa ferramenta de monitoramento de Covid antes mesmo do Corona SUS. E aí a gente ganhou o chamamento público da CNM e muitos municípios passaram a aderir essa ferramenta. Para vocês terem uma noção, aqui, por exemplo, no estado do Rio, o município de Teresópolis foi foi um dos primeiros a aderirem. Eles colocaram, inclusive, em decreto que quem desejasse trabalhar tinha que fazer o autodiagnóstico na nossa ferramenta, e a gente chegou a alcançar 50% da população ocupada no município, né? E isso gerou uma economia de mais de 7 mil horas dos profissionais de saúde, lembrando que a gente está falando de uma época de Covid onde a gente não sabia se o mundo ia acabar um mês depois ou um ano depois, assim por diante. Então, havia muitas incertezas, né?
depois os municípios e empresas passaram a utilizar e sempre o cidadão tendo na ponta. Com isso, a gente ganhou uma experiência de escala muito grande, porque em 6 meses a gente já estava aí em mais de 1.000 municípios sendo utilizados, milhares de usuários utilizando, e quando veio o edital da Petrobras, a gente já estava preparado para fazer esse atendimento na escala desejada, né? Então, olhando um pouquinho aqui, né, essa aqui é uma notícia que saiu ali em meados de 2021, e quando a gente olha essa notícia, né, que a lei complementar entraria em vigor nessa data, no dia 31/8, e olha a data que a Petrobras lançou, né, a gente está falando de um intervalo de tempo de 3 meses apenas. Então, houve uma coragem muito grande dos gestores para lançar um primeiro edital 3 meses após, né, a entrada em vigor daquela lei, né? Então, isso chamou muito atenção na época e assim, eu faço coro a todos aqueles que defendem as novas leis, né? Que é possível, tem instrumentos, mas é necessário um pouco de coragem também para ter esse lado disruptivo. A 866 ficou em vigor por muito tempo, então é natural que haja não só um desconhecimento, e como há um receio, né? Então a Petrobras foi muito corajosa em lançar esse edital apenas 3 meses após, e o resultado já saiu ainda no ano de 2021, né? Então, resumindo um pouquinho aqui, até o que o André já tinha comentado, né? O marco legal, ele tem um chamamento público, né? Então é uma licitação convencional, mas tem um chamamento público, que tem um processo seletivo ali, uma comissão técnica de avaliação, e uma vez estabelecido esse processo, a formalização desse contrato público de solução inovadora, aonde a solução ela pode ser testada por 12 meses e aditivada por mais 12 meses, com um teto de até 1.600.000. Essa era a regra do jogo que a gente participou, né? É a regra vigente. Depois disso vem o contrato de fornecimento, que aí é para fornecimento em escala, e aí esse limite passa a ser de 8 milhões. Tá? A gente alcançou esse limite, tanto do contrato público de solução inovadora, quanto o contrato de fornecimento, dado a escala que a solução alcançou, né? Então, nesse cenário aqui, eu gosto sempre de deixar a referência desse link da World Labs, que é onde tem lá o edital, tem todo o piloto, assim como tem lá no CEPIM. É legal que os gestores acompanhem esse processo, porque é muito simples de replicar esse tipo de cenário, tá? Aqui é a plataforma onde, bom, quem desejar ver lá como que foi o edital da Petrobras, naquele link que estava disponibilizado ali, ele tem todo o edital, tem as regras, tem os comentários, os desafios. Então, tem todo o aparato ali que pode ser consultado, tá? É bem simples de achar. E volto a lembrar, a licitação, nesse caso, a especificação técnica tinha apenas uma folha, né? Então, o que simplificou muito o processo. Bom, dito isso, depois desse procedimento, né, a gente foi ali, sagrou-se o vencedor do desafio 11, que era o desafio de saúde na palma da mão, e aí formalizamos até chegar ao contrato de fornecimento, né? Então, foi uma trajetória muito bacana aqui. E aí, só para fechar aqui nos minutos finais, que experiências e lições aprendidas a gente teve enquanto empreendedor, né? A gente olhou a história da empresa, mas enquanto empreendedor. Então, para quem está contratando, acho que é bastante importante também entender a visão de quem está sendo contratado, né? Então, nesse cenário, a gente tem aqui alguns contextos, né? O chamamento público e a própria angústia do empreendedor em relação a se vai ganhar aquilo ou não, porque a gente está falando de startup, nem sempre a startup tem um recurso para se manter durante aquele período, né? Então, quando a gente olha um cenário do chamamento público onde a gente foi vencedor, tiveram fases difíceis, né? E depois dessa fase, houve uma fase de negociação que, como foi o primeiro contrato do Brasil, a fase de negociação foi mais severa do que o normal, ela demorou 3 meses. Agora, você imagina uma startup segurar aí 20, 30 pessoas por 3 meses, o fluxo de caixa, isso pode quebrar uma startup, né? Hoje os processos estão um pouco mais rápidos, mas
Só que essa fase de negociação, ela é imprescindível nesse processo, exatamente para determinar como que vai ser a regra do jogo no pós-CPSI. Então, se num primeiro momento a gente teve uma fase de negociação que demandou ali uns 3 meses até fechar esse contrato, no segundo passo, aonde a gente saiu do CPSI para o contrato de fornecimento, essa negociação demorou 3 horas. Por quê? Porque já tinha toda a base, todas as regras, tanto de precificação quanto de continuidade em caso de implantação em escala, já estavam estabelecidas. Então, assim, trabalhar hoje com a Petrobras tem sido um prazer muito grande, elevou a empresa a um outro patamar. A gente tem uma alegria assim, muito grande, o time técnico do outro lado é muito bom, isso favorece muito, porque do nosso lado o time também é muito bom, então isso tranquiliza a parte operacional, as entregas. Mas quando a gente olha, né, o início de tudo, né, aquela fase ali inicial, principalmente da negociação, havia também incertezas, e é sobre essas incertezas que o processo melhorou muito, né? Então, os próprios CPSIs hoje que são lançados têm essa fase, uma fase muito mais rápida do que foi no nosso caso, que era necessário, era importante, mas foi de alguma maneira angustiante aí para o empreendedor, e foi necessária. Foi necessária porque estabeleceu as bases, e aí no pós-CPSI, quando a gente fechou o contrato de fornecimento, uma fase de negociação que poderia demorar muito tempo, demorou um dia, e aí o contrato foi assinado e a gente conseguiu estabelecer aí esse lado pioneiro da nossa história, né? Eu gosto sempre de terminar com essa foto, né? Essa foi uma foto que, para mim e para todo o time, foi muito emblemático, que a gente fica para a história, né? Como esse momento. E volto a agradecer aqui a oportunidade de contar essa história. Eu sempre fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Sempre me coloco muito à disposição aí para apoiar empreendedores, né, gestores públicos nessa jornada. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, Sérgio. Fred, só uma fala final. Como nós estamos trabalhando muito fortemente para trazer para o parque, as empresas grandes, como o Sérgio disse, elas têm um fluxo de caixa completamente diferente. Quando a gente fala de Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, FMC, que são as empresas âncoras, essas têm uma dinâmica de negociação que é diferente da Lemobs e das outras empresas que a gente tem aqui no parque. E nós, com essa questão dos hubs de inovação, naqueles temas que eu mencionei, nós vamos povoar muito o nosso ecossistema com empresas não iniciantes, mas já em fase de tração, que precisam desses contratos mais rápidos. Então, acho que o exemplo da Lemobs é muito interessante e a questão da forma contratual, da diversidade de formas contratuais que o André mencionou, podem apoiar muito o desenvolvimento do ecossistema, de um ecossistema que garanta a permanência dos talentos. Nós estamos perdendo muitos cérebros para fora. E nós estamos perdendo porque a gente não é a capacidade de formar, nós não temos a capacidade de reter. E para reter precisa ter oportunidades, não tem jeito. As pessoas vão buscar oportunidade onde elas estão. Às vezes trabalhando daqui mesmo, tá? Mas trabalhando lá fora. Então a gente precisa muito desenvolver isso. Eu agradeço também muito a oportunidade aqui de estar presente aqui no fórum e fico à disposição para debates ou contatos posteriores, se for o caso. Muito obrigado. Obrigado, Romildo. Nós que agradecemos a sua presença, a presença do Sérgio Rodrigues. Muito obrigado. A presença de todos, na verdade, né? Bom, agora vamos finalizar com a experiência do Inova MPRJ, que é uma iniciativa do Ministério Público que tenta não, né? Que visa fomentar a inovação e a transformação digital, né? Também visa melhorar processos, modernizar processos, etc. Bom, porque a isso eu vou convidar o Leonardo Santana para fazer uso da palavra, lembrando que, como nossa hora, não vou tolir você, Leonardo, você pode falar o tempo necessário, mas eu vou lembrar as pessoas que querem participar, fazendo sugestões, perguntas, que podem fazer diretamente ao e-mail do Fórum de Desenvolvimento, porque como está o adiantado da hora, então talvez não dê tempo de todos, né,
ter a sua participação de todos, vocês encaminham para o Fórum de Desenvolvimento, que nós encaminhamos para o palestrante e depois devolvemos a resposta, ok? Então, Leonardo Santana, por favor, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite para esse painel. Obrigado, bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, agradeço o convite, Frederico. Agradeço também aos participantes que falaram anteriormente a mim, ao professor Romildo, José, ao Sérgio, ao André, que é uma grande referência para a gente nessa área de inovação. E eu agradeço também a presença da deputada que está aqui conosco, e eu vou fazer uma apresentação. Eu queria saber se já está aparecendo para vocês. Vai aparecer agora aqui. Isso. Se você quiser botar em módulo de apresentação, fica melhor, talvez. Apareceu? Aí, apareceu. Bom, prometo ser bem breve. Eu começo essa apresentação falando sobre o que é o Inova, o que a gente faz. Nós somos uma estrutura que foi criada no ano de 2019, no âmbito da Subprocuradoria de Planejamento do Ministério Público, que é vinculada à Procuradoria-Geral de Justiça, do MP. Nós temos a missão de estimular a transformação digital fora e dentro do Ministério Público, muito com essa lógica de mudança de cultura e estímulo à colaboração intersetorial, não só em projetos de inovação, mas em projetos de diversos tipos de projetos relacionados a como o Ministério Público pode apoiar a sociedade civil e outros atores nesse processo de transformação digital e inovação. E a gente trabalha muito com uma oxigenação interna, visando criação de métodos e práticas de inovação para o Ministério Público, prospectando ideias e projetos. Uma dessas ideias que a gente prospectou é relacionada à inovação aberta, como é que a gente pode, enquanto Ministério Público, enquanto órgão de controle, estimular a adoção de instrumentos de compra pública inovadores, aproveitando o nosso papel de controle, né? Estimular, por exemplo, prefeituras de cidades pequenas que estão ali indecisas se vão usar o instrumento ou não. É muito importante ter o papel do órgão de controle, o TCU também lidera muito nessa frente, e no estímulo à adoção dessas práticas. Perdão. Então, a gente trabalha atualmente em duas dimensões, duas avenidas estratégicas de atuação. A inovação aberta, como eu tinha falado, que é essa forma de como o poder público pode contar com a colaboração externa, principalmente de agentes relacionados ao ambiente de inovação, como startups e empresas de base tecnológica, e consultoria de inovação. Nessa avenida de consultoria de inovação, nosso trabalho é muito apoiar outros órgãos públicos que queiram criar ali suas unidades de inovação. A gente tem bastante experiência nessa área. A gente tem um projeto específico de apoio à criação de outros laboratórios, não só para os ministérios públicos, mas para outras entidades. Esse aqui é um exemplo de um bem recente. A gente apoiou na criação do Laboratório de Inovação do Ministério Público do Acre, apoiando na criação do plano estratégico e também na adoção desses instrumentos de compra pública inovadora. E a gente tem um olhar para a inovação aberta que é muito baseado na exploração dessas novas formas de contratação, o CPSI, o diálogo competitivo, os prêmios de inovação, justamente para que o Ministério Público possa criar pontes com esses outros atores que, muito pelo papel do Ministério Público ser um órgão de controle, isso às vezes não é muito estimulado. A gente tem esse papel de estimular isso internamente e externamente, visando aí a construção de soluções digitais e a própria lógica de concurso de modelos também, que o professor Howen falou. Bom, e na lógica da inovação aberta, uma coisa que foi muito importante nesse processo do uso desses instrumentos inovadores, principalmente o CPSI, foi olhar com muita cautela e muita preocupação para a fase de definição dos desafios. Então, porque na inovação aberta, uma coisa interessante é que o problema ele está no lugar da solução. Então, na licitação tradicional, a gente tinha muita preocupação em definir o problema, definir a solução antes de definir o problema. Na inovação aberta, é justamente o contrário. O olhar vai para o problema em vez da solução. Isso dá muito mais liberdade para a administração pública se preocupar em definir bem aquilo que ela precisa contratar, aquilo que ela precisa resolver com a contratação, do que necessariamente aquele produto que ela precisa contratar, fazer especificação técnica no termo de referência, enfim. Problemas que a gente trabalha com contratação pública há bastante tempo já conhece, que é uma herança da 8666. Bom, e nessa fase de definição de desafios, nós criamos um método próprio de definição desses problemas internos, muito olhando para o planejamento estratégico do Ministério Público. Isso está tudo divulgado online. Nós temos essa lógica de transparência bem... A gente preocupamos bastante com essa lógica de divulgar tudo que a gente faz. Está tudo na parte de transparência
do nosso site. Eu vou pedir para, se tiver, tem colegas que estão aqui lá do Ministério Público para divulgar o site aqui no chat, do Inova e do CPSI. Então, a gente teve muita preocupação olhando para esses desafios, de definir eles de uma forma muito precisa, para que eles pudessem ser trabalhados por essas startups que a gente está trabalhando hoje, para eles realmente entregassem desafios e soluções que fizessem sentido aqui internamente. A gente também olhou para esses desafios. Esse programa foi criado no final de 2020 para 2021. Nós trabalhávamos com 9 desafios. Esses desafios também foram levados esses problemas também foram levados à consulta pública, até para saber a opinião da sociedade fluminense em relação aos problemas mais graves que o Ministério Público deveria colocar à disposição da iniciativa privada para contar com soluções inovadoras. E nós olhamos para 2 instrumentos atualmente. O CPSI, como já foi falado aqui bastante, não vou entrar nos aspectos técnicos, até as autoridades no assunto aqui, como o Raul falaram. O CPSI, a gente olhou para ele com uma visão de testar soluções inovadoras, que ele tem essa dupla função, né, de teste daquilo que já existe, soluções que ainda estão pouco grau de maturidade, e também desenvolvimento conjunto de soluções que por exemplo, o Sérgio falou, eles se inscreveram lá no edital da Petrobras e tinha uma folha. Então, o CPSI ele serve tanto para soluções que já têm algum grau de desenvolvimento ou também para desenvolvimento conjunto entre poder público e startups. E também a nova lei de licitações, trazendo aí os novos prêmios de inovação, que o professor Howen falou também, que a nova lei de licitações ela resolveu um problema muito grave no concurso da impossibilidade de compartilhamento da propriedade intelectual, e hoje é permitido esse compartilhamento entre o poder público e as startups. A gente está atualmente com 4 contratos em execução em relação a alguns desafios. Aqui, por exemplo, como o Ministério Público pode fazer uso, e aí usando a inteligência artificial, de instrumentos vinculados ao sistema de precedentes, que são instrumentos processuais que o Ministério Público tem à disposição legalmente para usar. Só que para fazer uso desses instrumentos, o Ministério Público precisa identificar questões repetitivas em processos. Então, precisa de uma tecnologia que a gente não tinha, que uma startup da região sul do Brasil tinha já uma tecnologia patenteada, porém não comercializada, e a gente está testando essa tecnologia junto com essa startup atualmente. Aqui uma tela do protótipo que a gente está desenvolvendo junto com eles, justamente para desbloquear o potencial do Ministério Público no uso desses instrumentos que dependem dessa identificação de questões jurídicas repetitivas em processos judiciais. Uma outra solução que a gente tem também em desenvolvimento, com uma startup carioca, é a reformulação da suíte de investigação do Ministério Público. Então, é uma solução bastante customizada para a nossa necessidade, e eles estão trabalhando com a gente desde o início do ano. Então, outro instrumento para o qual a gente está olhando são os concursos de inovação. A gente tem colhido muito da fonte aí da própria CEPIM, inclusive nossas experiências de inovação estão cadastradas lá na CEPIM, nosso CPSI está cadastrado lá, convido para quem quiser analisar. Também na aba de transparência do nosso site tem o edital, tem toda a especificação do desafio que a gente fez, tem a nossa planilha orçamentária, tem tudo para quem quiser replicar essa experiência, não só aqui no âmbito do Estado do Rio, mas também para outros estados. A gente também está à disposição para apoiar nesse sentido. A gente olhou para esses instrumentos do concurso de modelos, também visando trabalhar com a IA naqueles desafios que a IA tem um potencial de resolução muito grande. Por exemplo, a Casa Branca, que o professor Howen também falou sobre isso, eles divulgaram desafios relacionados à análise de datasets relacionados ao Covid, por exemplo. Também tem um programa super novo agora no âmbito do Reino Unido, foi divulgado no final do ano passado, e são desafios relacionados a soluções para as cidades. Então, são problemas públicos bastante relevantes que podem ser resolvidos por meio desses instrumentos. A nossa visão para 2025 é ter um programa contínuo, assim como o CPSI, esses desafios que são trabalhados via CPSI também constituem um programa contínuo. A gente também tem um programa contínuo de divulgação de concursos de modelos, aí voltados à automação de rotinas, por exemplo, como um promotor de justiça pode ser apoiado na redação de uma peça processual, que ele faz ali diariamente a mesma peça, usa o mesmo texto. A IA tem bastante relevância nesse tipo de automação de tarefa, né? Automação de análise também, ali, recomendar para o promotor algum tipo de ação, fazer uma pré-análise de uma
uma ouvidoria, de uma denúncia de algum cidadão. Então, a avenida de exploração desses instrumentos é muito grande. Eu tenho orgulho de dizer que, se não fomos a primeira, fomos uma das primeiras instituições de controle que divulgaram que fizeram o CPSI. Nós também passamos por é interessante que a gente ouviu aqui a experiência de uma startup, a experiência de quem contrata e a experiência de quem apoia nesse processo, que é justamente o escritório da BDI, criado pelo Howen. E acho que é uma visão muito, muito holística e muito legal de entender como é que está o ecossistema de inovação brasileiro em relação a esses instrumentos. Bom, eu finalizo e, como eu disse anteriormente, o Ministério Público está à disposição de outras instituições do Estado e dos municípios que aqui estejam para apoiar nesse processo de criação de suas próprias unidades de inovação e também um apoio no compartilhamento da nossa experiência no uso desses instrumentos. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Bom, então abrimos agora a palavra para quem quiser perguntar, falar, sugerir, né? Ainda temos algum tempo de reunião. Caso alguém queira fazer isso, é só levantar a mãozinha que eu dou a palavra. Eu teria uma pergunta para o Sérgio. Pois não? Sérgio, muito legal ouvir a tua experiência aí, do papel da startup, a visão da startup nesse processo. E eu queria entender, na visão de vocês, quais que foram os principais desafios dessa transição do CPSI para o fornecimento? Bom, é uma pergunta, ótima pergunta. Vou tentar separar alguns desses desafios aqui, né? Acho que o principal deles foi, primeiro, né, a questão do dimensionamento de até onde a gente conseguiria chegar depois de um período de testes, né? Porque o período de testes são 12 meses mais 12 meses, né? No nosso caso, com 11 meses, mais ou menos, 10, 11 meses, a Petrobras entendeu que a gente já estava preparado para a escala e que não precisaria, portanto, aditivar por mais 12 meses, né? E aí, o que significa isso? Né? Que a gente saiu de um CPSI para um contrato de fornecimento. Quando a gente entrou, a gente imaginou, vamos testar ali por uns 24 meses e testamos por 10, 11. Como que a gente conseguiria estimar até onde a gente conseguiria chegar? Porque a meta eram 200 mil. Mas naquele momento a gente tinha testado ali com umas 1.000 pessoas, um pouco menos, porque esse é o papel do CPSI, né? Bom, esse foi um primeiro cenário. Como a gente estava limitado a um valor, né, que era o valor do CPSI, isso diminuiu o nosso desafio, porque acabou sendo um cenário assim, bom, qual é o máximo que a gente consegue fazer com o orçamento que a gente tem, tá? E a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Então, a gente estimou ali o escopo do segundo contrato, considerando a meta e considerando também o teto que estava estabelecido no CPSI. Então, isso foi, digamos assim, um primeiro desafio, tá? Um segundo desafio tecnológico, né, é que, como a gente é um primeiro contrato extramuros de uma empresa com o tamanho da Petrobras, naturalmente a gente teve que ter uma atenção muito grande com os aspectos relacionados à segurança e interoperabilidade de sistemas. E aí a gente tinha que conversar com muitos outros fornecedores. Então havia também um certo desafio de saber se o outro fornecedor estava preparado para conversar na nossa tecnologia, né? Porque no caso da saúde, aí falando um pouquinho tecnicamente, né, o DataSUS adotou, na época da pandemia, em 2021, um protocolo de saúde, de interoperabilidade de saúde, chamado HL7 FHIR. O DataSUS já falava disso há 10 anos, é um protocolo internacional de interoperabilidade de dados, e é muito bom, é o que está sendo adotado hoje no mundo inteiro, e a gente é nativo nesse protocolo. E aí é papel, né, de quem faz mestrado, doutorado, estudar bem antes como vai escolher a sua arquitetura.
Só que o fato da gente ser nativo nessa tecnologia não significa que as outras partes vão entender dessa tecnologia tanto quanto a gente. O pessoal da Petrobras entendeu muito rapidamente, inclusive isso foi motivo de escolha, um dos motivos de escolha da nossa solução, só que nem todos os fornecedores com os quais a gente conversava tinha esse conhecimento. Então, assim, se eu pudesse separar dois desafios, né, um deles era primeiro ter a segurança, né, enquanto empreendedor, até onde a gente consegue chegar, sair de uma escala de 1.000 para 200 mil, e o segundo desafio é que os outros pares com os quais a gente teve que fazer interlocução, nesse caso outros fornecedores, tivessem conhecimento do nosso diferencial tecnológico. Isso não foi um problema para a área técnica da Petrobras, o time de arquitetura é excelente, mas foi um desafio para outros fornecedores, tá? Ok. Obrigado. Também pelo chat. Se vocês quiserem falar aqui, nenhum problema, tá? Ok, Murilo? Se você quiser reformular a pergunta, como você falou, pode reformular e fazer por aqui mesmo agora. Tá, obrigado, bom dia a todos. Olha, parabéns pelas apresentações, muito boas. Eu, como pesquisador, fiquei meio assim, com vontade de fazer mais, vamos chamar assim. Eu já entrei até no link que foi colocado na resposta do Sérgio e já me inscrevi lá no link para obter maiores informações, porque eu trabalho numa linha de agregação de valor e redução de perdas e desperdício de alimentos. Então, mesmo que seja voltado só para alimentação escolar, eu vejo com muita perspectiva, né, porque estamos tendo reuniões em Brasília com o MDSA e com o MAPA, né, para retomar uma estratégia para redução de perdas e desperdício. Então, acho que é uma ferramenta muito boa e eu posso, assim que eu tiver maiores detalhes, vamos dizer assim, de como ela funciona, de eu apresentar isso para o governo de uma maneira federal, que ele possa adotar essa ferramenta, né, para a gente, vamos dizer assim, avançar no ODS 12. Então, eu agradeço aí as apresentações e fico no aguardo aí de algum desdobramento. Muito obrigado. Aí, Murilo, de repente, só para complementar a minha resposta no chat, considerando a sua colocação, o cenário que envolve ali o contexto do desperdício de alimentos também envolve muita tecnologia, inteligência por trás, porque o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele distribui os recursos financeiros baseado na quantidade de pessoas, né, de estudantes. E aí a gente sabe que um estudante, uma criança, né, de 2 anos, come diferente de uma criança de 4 anos, de 6 anos, e não necessariamente as crianças de mesma idade têm o mesmo peso e altura. Como a gente tem essa vocação, né, conforme a gente mostrou aqui na Petrobras, forte na área de saúde, existe uma área de saúde nutricional que faz a análise antropométrica, que é peso, altura, medidas. E qual que é a nossa tese? A nossa tese é que esse recurso ele poderia ser distribuído de acordo com a necessidade nutricional da escola, e não necessariamente na quantidade de alunos. São circunstâncias diferentes. Então, se eu sei a necessidade nutricional de cada criança, eu consigo ter uma previsibilidade maior naqueles alimentos, né? Então, a gente tem uma série de tecnologias, desde câmera, para ver quem está indo para a escola, quem está comendo na escola, teste de aceitabilidade para saber se a criança está aceitando aquele alimento ou não. Tudo isso influencia na ponta, lá na merendeira, se ela vai fazer 10 quilos de arroz ou 11 quilos de arroz, e isso faz com que, naturalmente, haja uma maior previsibilidade para as diretoras na área de compras, tanto na compra de alimentos, quanto compra de alimentos da agricultura familiar, que é uma lei que 30% dessas compras sejam destinadas à agricultura familiar. A gente está falando de um programa que gera 5,5 bilhões por ano, são 50 milhões de refeições, e tem um impacto muito grande, né? A gente fica muito feliz de ver pessoas interessadas nesse tema. A gente faz um advocacy muito grande aí para que haja, né, uma melhor qualidade nutricional. O PNAE é muito bonito, e o potencial de redução
é muito grande, né? Afinal de contas, são 50 milhões de refeições por dia, né? Então, fico muito feliz aí com a sua pergunta, espero ter Só para esclarecido e fico à disposição. então, desculpe, para complementar a informação, a Embrapa tem uma linha, agora mudou as suas linhas de pesquisa, que é saúde única. Então, envolve realmente a redução de perdas. Nós já temos algumas ações com escolas do primeiro grau, né? Justamente para orientar as merendeiras, os professores e os alunos que levam isso para sua casa. Então, nós temos um papel importante na educação, né, para a melhor conservação, planejamento das refeições, utilização, problemas de qualidade e segurança dos alimentos. Então, isso vai ajudar bastante. Então, eu espero que talvez, quem sabe, a gente possa se marcar um dia aí e fazer para me mostrar para vocês quais seriam os interesses, vamos dizer assim, não só do Ministério do Desenvolvimento Social, do MAPA e da Embrapa, para ver se a gente consegue fazer um casamento aí frutífero. Eu agradeço aí a sua atenção. Obrigado. Fico à disposição. Muito obrigado, Murilo. Bom, são quase 15 para meio-dia, né? E daqui a pouco eu tenho uma outra reunião para poder presidir. Então, nós vamos, infelizmente, ter que fechar o nosso painel, fechar a nossa reunião, porque o tempo não deixa que a gente se adiante. Uma pena, porque um painel de excelente qualidade, assuntos maravilhosos e uma riqueza nas explanações excelente. Então, caso alguém queira fazer alguma consideração final, eu abro a palavra rapidamente para que seja uma consideração, para que seja uma fala rápida, né? Alguém com alguma consideração final? André, Romildo? Só o convite para aqueles que quiserem, que não conhecem, quiserem conhecer aqui o nosso ecossistema, visitar o parque, estamos aqui à disposição. Acho que eu ouvi bastante possibilidade de interações, então estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Romildo. Mais alguém? José Brandes? Sim, aproveitando aqui a palavra do Romildo, né, só convidar todos e todas presentes, dia 2 e 3 de julho, nós estaremos organizando o nosso workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui na UERJ, né, a temática, né, será os 20 anos da Lei de Inovação, então, assim, estão todos convidados, será um prazer vê-los e vê-las, né, lá presentes. Será na Capela Obrigado, Ecumênica professor. os 2 dias todos. Obrigado. Obrigado, professor. Ok, então, muito obrigado pelo painel. Agradeço ao André, ao José Brandes, ao professor Romildo, ao Leonardo, ao Sérgio, pela excelente exposição de todos, né? Eu creio que a Câmara Setorial de Tecnologia fecha esse semestre com chave de ouro, com um painel de tamanha excelência, né? E é óbvio que esse painel só requer, ele só puxa uma coisa. O que nós vamos fazer depois? Quais são as reflexões que serão levantadas e quais serão as estratégias colocadas pela Câmara Setorial para o segundo período, ou seja, só nos remete a um pouco mais de trabalho, né? Então, eu agradeço a todos, muito obrigado pela participação de todos e volto a falar que qualquer sugestão, conversa, qualquer dúvida, pode mandar pelo e-mail do fórum que nós vamos encaminhar para quem é de direito e depois retornaremos com a resposta. Então, até a nossa próxima reunião da Câmara Setorial de Tecnologia. Muito obrigado. Abraço. Um abraço Tchau, a todos, pessoal. um Foi um ótimo prazer. dia. Obrigado. Abraço a todos. Prazer. Tchau, Abraço tchau. a todos e semana, todas. Fred. Obrigado pela Um abraço, oportunidade. valeu.